Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Não poderíamos deixar de estarmos aqui reunidos nessa quarta-feira, a última quarta-feira do ano de 2025, na oportunidade que nós temos de estarmos juntos a fazermos o Evangelho no lar. Para nós é uma grande honra, uma alegria muito grande e uma gratidão maior ainda por aqui nos encontrarmos, para que nós possamos falar de Jesus, do teu Evangelho e das nossas perspectivas que se refere ao ano de 2026. Hoje vamos fazer um Evangelho diferenciado, vamos fazer a leitura e logo depois vamos tecer os comentários da própria leitura do livro Fonte Viva, a lição 65, que foi lida no dia 13 de janeiro de 2020, portanto, há quase 5 anos atrás, faz 6 anos, no dia 13 de janeiro de 2026. Hoje são 31 de 12 de 2025. Eu costumo colocar as datas para que não nos fuja a memória. Não te enganes, diz assim o título. Olhai para as coisas segundo as aparências? Nos questiona. Se alguém confia de si mesmo, que é do Cristo, pense outra vez isso consigo, que assim como ele é do Cristo, também do Cristo somos. Isso se encontra numa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 7. Aí Emmanuel pega e detalha, o que podemos entender em relação a isso. Ele diz assim: não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muitas vezes, superestimando nossos valores, acreditamos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer, impensadamente, que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. Desliga, Alexa. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. Desliga, Alexa. Pode desligar. A lâmpada, a seu turno, ensoberbe-se na praça pública, mas o sol, em cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões. Mas, envoltando o clarão infinito da verdade, com a renovação da morte física, verificamos ao sol da vida espiritual que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitamos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde ocionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que a projetarmos, a nossa boa parte, a luz do próximo, virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes da nossa tranquilidade
sobre os alicerces do sentimento alheio. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemo-nos em nós quando prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E, compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas sem distinção de pessoas, recortemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo de Tarso. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isso consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Interessante a leitura dessa noite, né? Que nos faz refletir muito. E em cada oportunidade que nós temos das nossas reflexões, trazemos sempre uma realidade muito ativa para todos nós. E muitas das vezes perdemos as oportunidades de nos aproximarmos da espiritualidade maior por causa das nossas decisões, por causa das nossas escolhas, nos quais muitas das vezes somos desviados do caminho que o Cristo nos direcionou, que o Cristo nos direciona. Vamos fazer a nossa prece para que nós possamos trazer a palavra de Jesus mais fortemente em nossos corações, nesse que vai ser o nosso último evangelho no lar do ano de 2025. Vamos orar e dizermos assim: Senhor Jesus, bom e amado Mestre, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos nessa quarta-feira, que será a última quarta-feira do ano de 2025. E nos colocamos, Senhor, aos vossos pés, em profundo agradecimento, Senhor, por tudo que passamos no ano de 2025. Tivemos os nossos percalços, as nossas adversidades, as nossas lutas. Muitas lágrimas foram derramadas, Senhor, mas há muito mais gratidão, Senhor, por tudo que passamos, que enfrentamos e que nos trouxeram o aprendizado, o amadurecimento que a nossa alma tanto necessitou e que hoje somos, Senhor, a figura exata daquilo que as nossas dores e o nosso sofrimento nos proporcionaram. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos e que sejamos porta-voz, Senhor, do Teu Evangelho, a levarmos aonde quer que possamos ir, Senhor, estarmos a Tua Palavra, Senhor, e através dos nossos passos trazermos os Seus exemplos. Benditos és, Senhor, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É com esse pensamento, Senhor, que te agradecemos por tudo que obtivemos nesse ano de 2025. Mesmo nas nossas derrotas, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, foram o elixir que nos trouxeram o aprendizado, o amadurecimento e nos transformaram, Senhor, no que é hoje. Aqui somos e nos encontramos diante de Ti. Em Teu nome, Senhor Jesus, no nome desses benfeitores espirituais e, sobretudo, em nome de Deus, nós lhe pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, para que possamos dar início ao Evangelho no lar nessa noite de hoje, que será o último do ano de 2025, quando dissermos que assim seja, graças a Deus. Eu estava aqui fazendo a minha prece quando começou a tocar essa música. Vou até aumentar um pouquinho, se vocês me permitirem. O que essa música me faz é lembrar há 30 anos atrás.
A oportunidade que nós tivemos do início do aprendizado na nossa mediunidade, onde nós nos colocamos à disposição de Jesus para que nós pudéssemos aprender através da doutrinação, do diálogo com os nossos irmãos desencarnados. Para mim, foi o momento que eu mais aprendi, o momento que eu mais pude adquirir a experiência, pois falávamos do amor, do perdão, da reciprocidade, da empatia, quando na verdade, ao dizermos isso, trazíamos para os nossos corações. Hoje, 30 anos se passaram de quando eu tive a oportunidade do trabalho mediúnico na minha vida. E digo com toda a sinceridade da minha alma o quanto sinto falta desse trabalho, o quanto me faz falta esse aprendizado. Mas nós entendemos as casas espíritas nos quais nós viemos frequentar aqui na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, há cerca de 11 anos atrás, 10 anos atrás precisamente, que nos trouxeram uma nova oportunidade de enxergar o mundo melhor. Mas, como nós dissemos no início da nossa leitura, todas as nossas decisões, colhemos os frutos daquilo que nós decidimos em nossas vidas. E uma das coisas que eu perdi foi justamente a oportunidade que eu havia tido de estar trabalhando a minha mediunidade, a parte daquilo que eu mais amo. Mas isso me faz muita falta, mas não me privou de trabalhar, não me privou de buscar na doutrina espírita o meu amadurecimento na minha alma e a minha conscientização. Hoje, como último Evangelho no Lar do ano 2025, olhamos para trás e só temos a agradecer. Só temos a pedir a Deus para que nós possamos continuar sendo este instrumento, que possamos trazer, dividir, compartilhar para com todos aqueles que se propõem a nos ouvir aquilo que nós já enfrentamos, que passamos. Recordando a minha filha, há 14 anos atrás, no seu desencarne, ela me dizia: meu pai, tu tem muito a falar para as pessoas. Fale, diga, escreva as experiências nos quais o Senhor tenha passado, para que possam dar alento a tantas pessoas que passam pelos mesmos desvios da vida que o Senhor passou. Mas hoje eu tenho que ter muito cuidado, pois nem tudo aquilo que eu possa falar, aqueles ouvidos que estarão próximos ou não, muitos não estarão preparados para ouvir. E chacota virão, como eu já ouvi algumas chacotas, né? Quando eu disse que em 2003 eu fui avisado de 3 situações, né? Eu vou dizer somente 2, não vou me privar de dizer, mas que eu me preparasse, que eu ia ser pai novamente, setembro de 2003, ou seja, há 22 anos atrás. E quem me conhece sabe da veracidade dessa história. E me disseram: foi encontrado no mundo das trevas, no mundo inferior, no submundo do mundo, um plano para jogar o seu filho, tal, falou o nome dele, no mundo das drogas, onde será muito difícil tirá-lo. 2003, 2007 nasceu Mateus. Mas entre 2003 e 2006, inúmeras vezes eu fui tentar fazer a vasectomia. Eu já tinha 4 filhos, não queria mais. E todas as 5 vezes que eu fui fazer, eu não conseguia. Minha pressão estava lá na estratosfera. Na última, eu fiquei das 7 horas da manhã até as 15 horas e minha pressão não baixava. E o médico falou assim comigo: Célio, procura um cardiologista para controle da sua pressão e depois vai fazer uma sua cirurgia. Ao sair da sala da cirurgia, porque eu já me encontrava na sala de cirurgia, eu passo onde uma das minhas sobrinhas trabalhavam e eu pedi que ele verificasse minha pressão. Dentro da sala de cirurgia estava 23/13. Naquele momento ela estava 13/8. E eu saí sorrindo.
porque eu entendi e me recordei daquela mensagem de 2003. Não adianta a gente lutar com a programação que está programada para todos nós. Não temos como fugir. Meu filho, não nos ouvindo, ficou 9 anos no mundo das drogas. Em 2009, recebendo uma criança no meio espírito, nosso trabalho mediúnico, ela me disse: tio, o senhor vai ter um novo filho, na iminência perda de um de seus filhos. Lógico que todo mundo já era pai de umas 2 crianças, né? De 4, tornou-se 6 filhos. E eu falei, todo mundo pegou no meu pé porque eu teria um novo filho. Mas todo mundo se esqueceu da iminência da perda de um dos meus filhos. Em 2010, 2011, eu fui convidado. Em 2010 eu fiz uma cirurgia no ombro direito. E na véspera, durante a madrugada, eu acordei e escutei uma voz que dizia assim: uma cirurgia tão simples para ter um problema tão grande como esse. Na minha cirurgia eu tive uma parada respiratória, porque eu não posso ser entubado da maneira normal. Minha última cirurgia do coração, eles gastaram 3 horas e meia para tentar me entubarem. O médico já estava desistindo quando buscaram um médico que conseguiu me entubar. Eu fiquei quase 3 meses com todo esse processo aqui, muito machucado. Naquela oportunidade, em 2010, eu fiz a cirurgia, aconteceu em 2011, eu tive a oportunidade de conhecer Salvador. Após diversos pedidos de um amigo, um colega, um conhecido, convidando-me para ir para a Bahia, sua terra natal, e todas as vezes eu recusei. Mas naquele ano eu não recusei, eu fui com ele. Mas todas as noites, sentado diante do mar, na ilha de Itaparica, eu dizia assim para minha filha, eu ligava para ela todas as noites, e dizia: minha filha, o que eu estou fazendo aqui nessa ilha? Meu pai, o senhor está aí por merecimento. O senhor sempre quis voar de avião e conhecer Salvador. Olha que Deus está te dando. E eu respondia: não, minha filha, há algo no ar, algo muito grande que Deus está me preparando. Quem me conhece, mesmo na época do Orkut, se procurar as minhas conversas, as minhas postagens, encontrarão esse diálogo. Há 12 anos eu falo as mesmas palavras, as mesmas vírgulas, sem pular umas que sejam. Todas as noites eu dizia para ela, e a resposta sempre era dela: o senhor está fazendo por merecer, meu pai. Eu falei: não, Deus está me preparando para algo muito grande que vai acontecer. Isso era um sentimento que estava dentro do meu peito. Retornando para o Rio de Janeiro numa sexta-feira, eu vim embora após 34 dias em Salvador. Eu chego no Rio, vou para minha casa. Na quarta-feira seguinte, eu pego minha mãe e levo ela aqui no aeroporto do Rio. E ela foi para o Espírito Santo passar uma temporada na casa do meu irmão. E no aeroporto ela pega minha mão e fala: Célio, cuida da Tati, cuida dela. E eu falei: pode ficar tranquila, mãe, que eu vou cuidar da Tati. Tati era minha filha. Ela vai, no sábado à noite, a mãe da minha filha me procura e diz: a Tati passou mal hoje e ela precisa ir no hospital. Eu falei: deixa que já é tarde, quase meia-noite, mas amanhã eu vou aí no domingo e vejo e a levo ao hospital. Domingo, dia 23 de março de 2011, eu a levo para o hospital. E ali começa todo o processo do desencarne da minha filha. Na segunda-feira, já internada, ela vai fazer uma ultrassom. E pelo olhar do técnico de enfermagem que passou por mim, eu disse para o meu outro filho: deu algum problema no exame da Tati? Ela falou assim: não, foi isso, deu. Eu olhei no olhar
do técnico que fez. Passou. À noite, a minha sobrinha me liga e fala que havia conseguido uma médica para que pudesse ter acesso ao resultado e falar. Eu saio da casa dela, a minha irmã me leva e eu digo assim, eu vou ficar na casa do meu irmão. Porque esse meu irmão, em 2009, quando eu lhe disse daquela mensagem que eu havia dito a vocês, que eu teria um novo filho na iminência de perder um dos meus filhos, naquele dia, eu pegando uma carona com ele para ele me levar para casa, que eu estava na casa dele, dizendo essas palavras para ele, ele quase me bateu de tanta raiva que ele ficou. De perder o filho, como assim, cara? Fica maluco? Ele quase me bateu. Naquela segunda-feira, no dia 27 de março de 2011, eu vou até a sua casa, encontro ele sentadinho, como ele sempre está, sentadinho lá nos fundos, tomando a cervejinha dele, ele e a minha cunhada, sua esposa, e eu chego e falo assim, meu irmão, você se lembra da mensagem que eu falei para você que eu tinha recebido, que eu iria perder um filho? Ele falou assim, eu lembro, quase te bati, depois nós ficamos pensando, ficamos preocupados com o Thiago e tal. Eu falei assim, pois é, a Tati está internada e a Tati vai desencarnar. Ora, o pai falar isso, meu irmão ficou desesperado. São 14 anos, até hoje que a gente toca nesse assunto, ele chora, ele lembra. E ele ficou desesperado. Aí eu contei o que estava acontecendo, o que aconteceu, o exame, mas o resultado não saiu. Eu falei, não precisa. Aqui dentro de mim eu sei que vai acontecer isso. E saio, e ele falou assim, onde você vai? Eu falei, vou lá conversar com a mãe, com os irmãos e com o esposo dela. Eu te levo, e não? Eu preciso conversar com Deus. Estava numa segunda-feira fria, com aquela chuva fininha. Mas está chovendo, eu falei, eu preciso conversar com Deus, fica tranquilo. Saio da sua casa e vou caminhando até a casa da mãe dos meus filhos. Chegando lá, chamo ela, chamo o irmão e digo, a Tati está com um problema seríssimo. O exame dela não saiu, mas se preparem para o pior. Não disse, porque é muito difícil você falar para uma mãe e para o irmão sobre a morte, né? Da filha ou da irmã. Saio dali e vou até a casa do meu ex-genro, meu grande amigo hoje, sou padrinho de casamento dele, e disse a ele que a Tati estava desencarnada. Saio dali, mas no caminho que eu estava indo para lá, eu falei assim, Senhor, se eu tenho alguma coisa de bom, de útil que eu tenha feito em toda a minha existência até hoje, Senhor, tire tudo de mim e passe para a minha filha. Dê a ela a oportunidade de não sentir a dor, Senhor. Me permita de eu ir na frente dela abrindo o seu caminho para que ela não sinta dor. Mas se não for possível, Senhor, isso eu vos peço que me deixe ficar ao lado dela, compartilhando da sua dor, dividindo a sua dor. Mas se nem isso me for possível, e se eu tiver de vê-la caminhar na minha frente, sentir as suas dores sem nada eu poder fazer, leve-a, Senhor, leve-a, não a deixe sofrer. Ora, o pai falar isso não é fácil, né? Mas isso foram as palavras que eu conversei com Deus naquele 27 de março, às mais ou menos às 21 horas daquela noite. 34 dias depois, a minha filha, a mãe e uma amiga sobem às 7 e pouca da manhã e ela retorna e fala, venha, a nossa menina está partindo. Quando eu entro, eu vejo a mãe dela em desespero já totalmente. Eu me ajoelho diante dela, pego em suas mãos e digo, vá com Deus, minha filha, não tenha medo. Conversamos muito sobre o medo, não tenha medo. Você encontrará pessoas que te amam, que você ama. Eu te prometo que eu vou ficar bem. E nesse momento as lágrimas escorriam dos olhos dela. Ela estava de coma. Lágrimas escorrem.
te prometo que eu vou ficar bem. Vai na paz. Te prometo que vou ajudar o Paulinho, seu esposo, a cuidar de Maria Clara, minha neta, naquela oportunidade, com 2 anos e 6 meses. Para todos nós, que foi aquele momento de muitas expectativas, 3 anos e 2 meses, me desculpa. Para todos nós, que foi aquele momento de muitas perspectivas em nossa vida, muitas das vezes a gente tem que compreender aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não temos mais como fazer. Meu filho, com o desencarne da irmã, ele fica depois de 9 anos no mundo das drogas, ele dá a oportunidade de recomeçar a sua vida. Lembram-se daquilo que eu disse? Terás um novo filho, na iminência perda de um dos seus filhos. O desencarne da minha filha Tati deu a meu filho a esperança, a oportunidade de mudar de vida. Mas nós sabemos o quanto é difícil sairmos da estagnação dos mundos das drogas, principalmente, daquele grande momento que atravessa, e mesmo assim, depois de batizado ainda, de vez em quando, ele pegava um ou outro cigarro de maconha. Até que em um determinado momento, dia 15 de novembro de 2012, 1 ano e 6 meses após o desencarne da minha filha, meu filho sofre um acidente. Chega ao hospital em coma profundo, onde os médicos não acreditavam que ele iria sobreviver. Não acreditavam que o amanhecer trouxesse boas notícias para nós. Pelo contrário, até a equipe de transplante já tinha sido alertada, porque nós já tínhamos dado o aval, se fosse acontecer alguma coisa. 72 horas depois, foi o primeiro momento e único que eu me emocionei. Que eu, ao pegar o telefone, liguei para esse meu irmão, e ele disse: Sérgio, tem 74 horas nesse momento que meu filho entrou após o acidente. Ele vai sobreviver. Tanto de um lado quanto do outro, nós emocionamos bastante naquele diálogo. 34 dias depois, Felipe se acidentou no dia 15 de novembro de 2012. No dia 19 de dezembro de 2012, ele obteve a sua alta do hospital. O diretor, conhecido da família, ele adentra na enfermaria, que ele tinha que conversar comigo, tinha que olhar para o Felipe. E ele, sentado do meu lado, ele me diz assim: pai, há pessoas que entram no hospital andando, normalmente, e do nada saem daqui dentro de um caixão. Seu filho, pai, ele entrou aqui no caixão e está saindo andando. Isso com palavras que ele se emocionava a falar isso comigo. E as lágrimas desciam nos olhos dele. Você acredita em Deus, pai? Eu falei: sou kardecista, sou espírita, convicto da misericórdia divina. Ele falou: pois é, o menino Felipe, ele é um milagre de Deus. Portanto, meus amigos, nós vivemos, hoje o Felipe está aí com a sua vida, com a sua família, nos deu um neto lindo, duas netas na verdade, né? Que a sua esposa nos trouxe uma maravilha de uma menina que tornou-se a minha neta do coração. Tenho um amor por ela tão grande quanto eu tenho por qualquer um dos meus netos. E nos trouxe presente o Júnior, que fará agora 3 anos, né? Pura peraltice, nos traz muita alegria. Por isso, nessa última noite do nosso culto do Evangelho no ar, nós queremos fazer diferente, trazer uma das nossas experiências para dizer: não perca a fé, não se desespere, porque quando eu entrei naquela madrugada, dia 16 de novembro, no hospital, que ele se acidentou, eram 22h30, mais ou menos, dia 15, eu entrei no hospital, quando eu tive a oportunidade de entrá-lo para ver, era quase 2h30 da manhã,
Quando eu vi, ele estava todo entubado, as lembranças da minha filha vieram à minha mente, ao meu coração. E voltando para o corredor, eu disse as seguintes palavras: Senhor, não ouça a voz aflita desse pai que vos fala. Muito pelo contrário. Seja feita a tua vontade, Senhor, sempre, e não a minha. Se tiver de levar meu filho, leve-o, Senhor. Só me dê forças para que eu possa consolar a mãe, os irmãos, a avó, as tias, os tios, os irmãos que vão ficar em desespero. Quanto a mim, eu ficarei bem. Não é fácil. Lembro das palavras que eu disse à minha filha? Lembro da palavra que eu disse para Deus em relação ao meu filho? É esperança, acreditar. Há coisas que nós não podemos mudar. Serenidade, resignação. E aquilo que nós podemos, de alguma forma, poder ajudar, acreditemos. Confiemos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos. De sermos esse instrumento, de levarmos a mensagem de Jesus a todos aqueles que nos ouvem. Aqueles que nos tentam ridicularizar quando nós falamos de um ou de outros processos que nós passamos, os seus ouvidos não sabem ouvir. E não estou preocupado com isso. Continuarei a trazer, a levar as minhas experiências. E vou tirar sempre a oportunidade de contar-lhes uns ou outros casos nos quais eu tenha passado, para que cada um sinta, como eu sinto, a presença de Jesus na minha vida. Muita paz a vocês, um feliz ano novo, que se renovem todos nós, o amanhecer novo de esperança, desse novo dia cheio de esperança, para que nós tenhamos sabedoria, porque teremos um ano de 2026 com muitas adversidades. Tentemos sermos o mais cristãos possível, colocando nas mãos de Deus, de Jesus, trazendo Jesus, para que possamos tomar as decisões certas, através do seu diálogo. Afinal de contas, Jesus é o nosso guia, nosso modelo, como nos disse os Espíritos. E Ele nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Muita paz, que tenhamos um ano de 2026 com muita prosperidade, com muita saúde e com muita gratidão. Gratidão a vocês que me possibilitaram de estar aqui às quartas-feiras, conversar, repassar, dividir, compartilhar Jesus de nossas vidas. Vamos fazer uma prece de encerramento? Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos transferir a Ele os nossos profundos agradecimentos, a nossa gratidão eterna, de aqui nos encontrarmos a falarmos o Teu nome, quando há tantos que nesse mundo estão perambulando pelas ruas, orquestrando em suas mentes assaltos, mortes, assassinatos. Aqui nos encontramos buscando-lhe, Senhor, em nossas orações, em nossos pensamentos. Ajude-nos, Senhor, a sermos dignos de nos tornarmos seus amigos, Senhor, porque eu sei que em seu coração todos nós nos encontramos, mas ainda temos uma dificuldade muito grande, Senhor, de trazermos para dentro de nós o Teu Evangelho, o Teu amor. Ainda somos espíritos imperfeitos. Tende misericórdia, Senhor, para com todos nós, e nos permita que possamos abrir os nossos corações com amor, com a empatia, com misericórdia, para que nós possamos ter respeito ao nosso próximo, aqueles que lá fora se encontram, Senhor, sem um teto para abrigar, sem uma roupa para se aquecer, sem um prato para se alimentar, sem um pão para poder comer. A eles elevamos os nossos pensamentos,
para que tenham forças, coragem para o seu enfrentamento, e que nós possamos não mais vê-los como os inimigos, como os nossos adversários, como os invisíveis homens da calçada. São nossos irmãos, Senhor, e por eles pedimos por todos aqueles que se encontram em seus leitos de dor, em especial a nossa querida prima Cristina, que se encontra em Prados, Minas Gerais, internada, tratando-se de um câncer. Que seja feita, Senhor, a tua vontade. Dá-lhe força, bem como as suas filhas, aos seus genros, para que possa vencer essa adversidade, sendo amparada pela espiritualidade maior, para que possa lhe dar alento, amparo e muita paz. Obrigado, Jesus, por tudo que nos tem ofertado. Gratidão, Senhor, para que nós possamos ter em 2026 um ano repleto de exemplos através do Teu Evangelho de amor e de paz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E assim seja para todos nós, todos vocês, para todos nós. Um feliz 2026. Que seja um ano de realizações. Tomemos cuidado, porque esse será um ano com muitas dificuldades que nós teremos. É um ano eleitoral. Que possamos buscar Jesus, para que possa nos auxiliar nessa grande batalha que irá travar-se uma vez mais no nosso país. Muito bem, muita paz. Levem consigo o meu abraço, a minha gratidão por me permitir estar junto a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o ano que vem, daqui a algumas horas, né? Se Deus assim nos permitir. Muita paz. Fiquem todos com Deus.